Fala pessoal, mais um vídeo do especial Mês das Mulheres aqui no canal e hoje eu vou falar sobre uma mulher que tem uma história muito peculiar, mas muito talvez vivida por muitas mulheres nos dias atuais. É Abigail, você conhece a história dela, ela era casada com um homem muito mau e muito rude. Nós podemos tirar lições muito preciosas dessa história, então fica comigo até o final desse vídeo. A história de Abigail e Nabal está lá em 1 Samuel 25. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero contextualizar essa história para você. O rei Davi, ele já havia sido ungido por Samuel, mas ele estava fugido de Saul. Saul estava perseguindo ele, então ele tinha que ficar mudando com os seus homens de tempos em tempos para se proteger do rei Saul. E aqui a Bíblia vai nos contar que próximo ali na cidade de Carmelo havia um homem chamado Nabal. E a Bíblia diz que Nabal era um homem rude e mau. Ele era um descendente de Caleb, ou seja, ele era um israelita. E a mulher de Nabal se chamava Abigail e ela era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal era muito mau. E Davi, em um determinado momento, ele vê que Nabal está tosqueando as suas ovelhas e ele decide pedir provisão para Nabal. Algum tempo antes, Davi e seus homens estavam próximos àquele lugar, então eles protegiam os pastores de Nabal, nenhum mal acontecia com eles, porque Davi estava ali com os seus homens protegendo eles. Então ele fala, vou pedir uma provisão para Nabal, ou seja, vou pedir água, vou pedir pão, para ele nos ajudar nesse momento que estamos vivendo. Isso era muito comum no tempo de Israel. Porém, quando os homens de Davi chegam até Nabal para pedir provisão com uma mensagem toda solene enviada por Davi, Nabal responde da seguinte maneira, verso 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los aos homens que vêm não se sabe de onde? Então ele age com desdém para Davi. Ele não ajuda e, além disso, ele desdenha Davi como se Davi fosse ninguém. Porque a fama de Davi já era bem conhecida em toda a região de Israel. Todos sabiam que Saul estava perseguindo Davi, que já havia sido ungido como rei. Mas Nabal finge que não sabe de nada e age dessa maneira, desdenhando Davi e seus homens, dizendo, eu vou tirar dos meus para dar para esses ninguém? Não vou fazer isso. Então, quando essa notícia chega para Davi, Davi se enfurece. E ele fala, nós vamos atacar esse homem, porque nada adiantou nós protegermos ele e os seus pastores antes, porque agora ele nos trata dessa maneira, podem empunhar as suas espadas, que nós vamos partir para guerrear com ele, e até amanhã não vai ter mais nenhum homem lá vivo. Só que um dos servos de Nabal conta essa história para Abigail, que era a esposa dele, e fala, olha Abigail, nós estamos correndo risco, porque Nabal é tão mau que ninguém consegue conversar com ele, diz o verso 17. Então Abigail, ela pensa na sua casa, ela pensa na sua família, ela pensa nos trabalhadores que trabalhavam com eles ali. Então ela decide agir em silêncio. Então ela tem um posicionamento de uma mulher muito sábia, de uma mulher muito apaziguadora, de uma mulher que age com muita mansidão e com muita tranquilidade. Ela pensa, ela monta uma estratégia, o que eu devo fazer, e ela age no escuro com muita sabedoria. E a Bíblia diz que imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figo prensados, e os carregou nos jumentos, e disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido, então ela não fala nada para ele, mas ela decide levar essa provisão para o rei Davi. Então ela vai juntamente com os seus servos e quando ela encontra Davi, Davi já estava
vindo para atacar a casa de Abigail e de Nabal. Então ela se prostra diante de Davi e ela diz assim para ele, verso 24: Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor me enviou. Ela toma a responsabilidade para si e ela fala: olha, a culpa não é do Nabal, ele é um insensato, ele é um homem mau e rude. Eu é que deveria ter visto os homens que você mandou, porque aí eu já teria resolvido esse problema há muito tempo. Mas estou aqui, então ela vai pedir para Davi esquecer isso. Ela diz no verso 28, esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Então ela usa uma estratégia muito interessante, ela fala de Deus para Davi, ela fala, olha, o Senhor já te estabeleceu como rei, e o seu reino será duradouro, e não pode ter nenhuma culpa sobre você. Ela está dizendo assim, você vai derramar sangue inocente na vingança contra um homem que é mau e é insensato? Então se detenha dessa batalha para que você não derrame sangue inocente e recebe as minhas desculpas e recebe a minha provisão. E Davi, então, o coração dele já se apazigua naquela mesma hora. E ele agradece a ela e ele admira Abigail e decide não ir mais em batalha contra Nabal e a sua casa. E a história vai nos contar que quando Abigail volta para sua casa, Nabal está dando uma festa. Ele estava lá se embriagando de vinho e ela não fala nada. Mais uma vez, ela mantém a sua mansidão, o seu domínio próprio, a sua calmaria. Ela fala, não é o momento de conversar com ele ainda. E isso já é uma lição para as nossas vidas, porque nós, quando somos colocadas em situações extremas, nós queremos resolver aquilo, queremos ir pelo impulso e falar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos, mas na verdade muitas vezes a gente tem que esperar, apaziguar a situação para conversar depois. E no dia seguinte, quando Abigail vai até Nabal, ela conta para ele tudo o que tinha acontecido. E olha só, verso 37. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Os estudiosos dizem que Nabal sofreu um derrame ou um AVC aqui para ficar, como a Bíblia está dizendo, paralisado por alguns dias, até que o Senhor o fere e ele morre. E ela foi honrada pelo Senhor, porque a Bíblia diz que Deus feriu Nabal. E quando a notícia de que Nabal havia morrido se espalhou, o rei Davi se lembrou de Abigail. Não que ele fosse um apaixonado por Abigail, mas ele admirou Abigail quando ela teve aquela posição diante dele. Então ele vai e manda um dos seus homens ir lá e pedir a mão de Abigail em casamento para Davi. E ela prontamente aceita esse convite. E agora ela se torna esposa de um dos maiores nomes de toda a história de Israel, o grande rei Davi. Então, no momento da adversidade, ao invés de nós agirmos por impulso, com brigas, com palavras que vêm à nossa mente naquele momento, palavras rudes, que vão nos levar ao arrependimento depois, nós temos que aprender a agir como Abigail, com mansidão, com tranquilidade, pensando estrategicamente antes de agir, sabendo qual é o momento de falar e o momento de calar, e tendo a certeza que Deus vai nos honrar quando nós nos posicionamos como mulheres sábias diante da presença dele.